Pela manhã nós tivemos o primeiro culto abençoado, ministramos a palavra, e nós vamos ministrar a palavra outra vez aqui. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pai, eu te louvo uma vez mais, obrigado. Tua presença está sobre essa casa. Quando nós chegamos aqui, Pai, o Senhor já estava, Pai, porque nós carregamos a Tua presença também. Quero te agradecer por essa manhã, Pai. Eu quero declarar que essa palavra que vai ser liberada aqui é a palavra de Deus, a palavra que revela quem Deus é, quem Cristo é. E eu quero declarar nesse momento, Pai, que venha ser um ambiente onde as pessoas venham estar conectadas. Eu declaro agora, essa palavra é poderosa para transformar todo aquele que nele crê. Eu declaro aqui agora, Pai, que toda distração seja removida desse ambiente. Eu declaro os corações abertos, os corações receptíveis para receber a palavra de Deus, para receber, Pai, aquilo que o Senhor tem. Pai, nós queremos te conhecer, Pai. Nós queremos te conhecer, porque quando nós conhecemos o Senhor, nós estamos crescendo em graça e em conhecimento. Te damos honra e glória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema da palavra de hoje é Cristo, nosso sumo. Estamos bonitos, hein? Glória a Deus. Cristo, nosso sumo sacerdote. Quando você ouve essa palavra Cristo, sumo sacerdote, você não pode ter um entendimento simplesmente natural. Você não pode ter simplesmente um entendimento teológico. Você fala assim: eu conheço Cristo, Ele é o meu Salvador, Ele é o nosso Salvador. Cristo, nosso Redentor, sim, Cristo, Ele é o nosso Redentor. Cristo é aquele que me regenerou, Cristo é aquele que me favoreceu, Cristo é aquele que me abençoou com tudo. Mas isso aconteceu por causa da obra consumada na cruz do Calvário. Quando Cristo consumou a obra, tudo isso aconteceu, tudo isso que nós estamos falando. Mas o que eu tenho que entender é que hoje, onde Cristo está e o que Cristo está fazendo, porque se eu sei aonde Cristo está e o que Cristo está fazendo, eu posso cooperar para a obra da edificação do Senhor. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz para que nós devemos crescer, diga crescer. Crescer o quê? Na graça, diga na graça. É por isso que você vai ouvir o evangelho da graça sempre aqui nessa igreja. Nós não pregamos evangelho de coach, de autoajuda, de 7 passos, disso vai melhorar na sua vida, aquilo não, porque isso não muda uma pessoa. O que muda uma pessoa não é falar o que a pessoa tem que fazer, mas é falar o que Cristo fez por ela e a obra do Calvário. Amém. O que muda não é eu falar para você e apontar para você. O que muda é você chegar aqui todos os domingos e eu pintar uma face de Cristo e você começar a olhar para Cristo e de repente você fala: eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, parece que algo está mudando na minha vida, mas eu não estou nem me esforçando para a mudança. Algo está acontecendo. Sabe por que está acontecendo? Simplesmente porque você está vendo Cristo. Paulo diz que nós somos transformados ao contemplar a Cristo. Quando eu contemplo a Cristo, automaticamente eu sou mudado. A mudança não vem: agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. Agora você não precisa do evangelho, porque se você não precisasse do evangelho, você poderia se salvar por você, você poderia se transformar por você. Mas até a salvação é reconhecer que eu não posso me salvar, eu não posso mudar, eu não consigo mudar a mim, não consigo mudar minha esposa. Nós ficamos em 21 dias de jejum, mas não foi um jejum se dizendo: Senhor, muda minha esposa, Senhor, muda meu esposo. Não, foi um jejum: Senhor, eu quero te conhecer. Amém. Que o Senhor é o centro do meu casamento, porque quando eu conheço o Senhor, me revela o que é o casamento, porque o casamento é um propósito de Deus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que o casamento tem a ver com Cristo e a igreja. Se eu não entendo o casamento, eu vou entrar e vou dizer: eu quero casar porque eu me sinto sozinho.
vai continuar se sentindo sozinho. Eu vou casar porque eu preciso de alguém para me completar, vai continuar incompleto. Porque não é um casamento, eu vou casar para ser feliz, mas não é o casamento que traz felicidade. A felicidade traz em você entender o propósito de Deus e viver o propósito de Deus. E aí você alegria, realização e satisfação em tudo. Mas os casamentos às vezes acabam porque não entendem o propósito. E hoje eu não vou falar sobre casamento. Eu já falei 21 dias, amém? Mas vamos aí, só uma palhinha para nós. O casamento é a revelação de Cristo. Se você olhar para o casamento e não ver Cristo, o seu casamento não vai ser um casamento empoderado, cheio de fire. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quantos casamentos nós temos abençoados aqui? Amém. Aleluia. Declara, meu casamento é uma bênção. Porque Cristo é o centro. Amém. Então, eu quero falar para você que se você quiser se dar bem no casamento, a primeira coisa que você tem que crescer, diga em graça e em conhecimento de Cristo. Tudo o que é vivo, ele cresce. Diga, o que é vivo cresce. Todo organismo vivo, ele é resultado de algo que cresce, é resultado de algo ativo. Diga ativo. Agora, eu posso olhar e pensar assim, peraí, eu sou líder dessa casa, eu sou um pastor, então agora isso quer dizer que agora eu sou maduro. Não, maturidade não vem daquilo que você faz. Maturidade vem da revelação de quem você entende, quem você é em Cristo. Porque agora você fala, eu me tornei líder, agora eu sou maduro. Não, você pode ser líder, mas você ainda não cresceu. Você pode ser um pastor, mas ainda você não cresceu. Você pode ser quem você acha. Por quê? Porque você não cresce porque você assume algo, uma responsabilidade. Não. Você não cresce porque você faz alguma coisa, uma atividade. Não. Não, o resultado do crescimento é diferente. Nós fomos salvos o quê? Diga, fui salvo pela graça. Para o quê? Boas obras. Você vê que as coisas que eu faço são depois daquilo que eu entendo que eu sou. Então eu sou salvo, porque eu sou salvo agora, eu sou redimido, eu tenho a vida de Deus habitando dentro de mim, eu sou uma nova criatura, eu sou diferente. Então agora eu vou caminhar em boas obras. Então isso começa a ter maturidade, porque agora começa a me revelar quem Cristo é e quem eu sou nele. Amém? Então, o resultado do crescimento não é fazer algo para Deus, não é uma atividade que eu faço, mas é uma revelação que eu tenho. Por isso que todos os domingos você vai ouvir nesse púlpito sobre Jesus. Se você vai a algum lugar que você não ouve uma vez falar sobre Jesus, corre desse lugar. Porque é tudo, porque Cristo é tudo em todos, irmão. Cristo tem que ser o centro da pregação. Cristo tem que ser o centro do meu casamento. Cristo tem que ser o centro de tudo. Por Ele vivemos, por Ele existimos. Tudo é por Ele, dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Amém? Pastor, mas eu estou tentando. Eu vou falar, pare de tentar e começa a contemplar o Senhor. Sabe que uma árvore, quando você planta ela não fica se esforçando para dar fruto, não. Porque qual que é o resultado do crescimento? Diga, o fruto. O fruto identifica o crescimento. Então o teu fruto que você vai identificar que você está crescendo, aí você fala, pastor, eu queria tanto, que o meu esposo ele fosse mais amoroso. Aí você vai, pastor, eu queria tanto que esse homem fosse mais alegre, que ele fosse paciente, que ele fosse bondoso, como eu queria. Mas isso não é um fruto que ele pode realizar, porque isso está em Gálatas 5, isso é o fruto do? Então não é o meu fruto, é o fruto do? Agora, se eu caminho no Espírito, se eu tenho a vida de Deus e eu caminho no Espírito, o fruto de Deus vai se manifestar. Não é eu tentando me esforçar. Não, hoje eu vou amar mais. Aí você tem amar. Agora que tua esposa fala mal de você, você fala, você começa a briga. Mas cadê o amor?
Você só tentou, mas é na força do seu braço. Você não muda tentando mudar. Você muda contemplando. Contemplando o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Nessa manhã, sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui dizer para você sobre as 4 faces de Jesus. Eu vim falar para você dos 4 evangelhos. Porque se eu quero conhecer o Senhor, eu tenho que abrir a Bíblia. Se eu quero conhecer a verdade, eu tenho num culto desse como domingo e ouvir sobre Jesus, porque quando nós ouvimos sobre Jesus, quando nós abrimos a palavra, as escrituras, se revela a imagem de alguém. Quando você abre a Bíblia, você tem que ver a foto de Jesus, e é em tudo. Então a transformação e o crescimento não vem de eu forçando, agora eu vou ser melhor, esse ano eu vou me comportar bem. Pare de tentar e começa a buscar o conhecimento do Senhor. Você vai perceber que algo uma natureza que... Sabe por quê? Quem vive em você, talvez você não entenda, mas é o Espírito Santo. Quando você entende que o Espírito Santo vive, automaticamente você está focado no interior, e você entende que Ele vive em você, o fruto dele começa a se manifestar. Aí de vez de você orar, fala, Senhor muda, fala, Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero que o meu esposo te veja. Eu quero que meus filhos te vejam. E eu quero te ver, Senhor. Porque quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Como que eu vejo o Senhor? Na palavra. Quando eu estou falando do amor dEle, da bondade dEle, do Evangelho, o que você está ouvindo? Você está ouvindo do Senhor. Automaticamente você está sendo transformado aqui. Por quê? Porque o que me transforma é conhecer o Senhor, é conhecer a obra dEle, é conhecer tudo aquilo que Ele fez por mim. Aleluia. Eu sei que você queria que eu falasse, pastor, o que eu faço? Me dá uma dica. Eu vou falar para você, dependa do Espírito Santo. Porque depender é intimidade, é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Esse é o segredo da vida. Agora, eu falei que nós vamos ministrar sobre o sumo sacerdote, amém? Diga sumo sacerdote. O que Cristo está fazendo hoje? Porque o que o Senhor está fazendo hoje, desde quando Ele foi morto, Ele está fazendo algo. Ok, Ele completou uma obra na cruz, isso é muito importante. Ele, consumou a obra no Calvário, tudo foi consumado, a redenção foi feita, Ele é o nosso Redentor, Ele é nosso Salvador. O que Ele fez é algo definitivo, é para sempre, não tem como alterar aquilo que Cristo fez. A obra de Cristo é uma obra definida, é uma obra completa, é uma obra única, não precisa de 2 sacrifícios, não precisa de 2 Salvador, não precisa, a obra de Cristo foi aceita por completo, amém? Então, aqui agora eu posso entrar na palavra de Deus para mostrar para você que o Espírito Santo começa a abrir os seus olhos agora para contemplar Cristo. Amém? Quando eu abro a Bíblia no Evangelho, o primeiro Evangelho que nós vemos diga, Mateus. Mateus é uma face de Cristo. Existem 4 evangelhos, porque aqui tem 4 faces. Você sabe que a Bíblia diz ali em Apocalipse que existe um ser, e esse ser que existe em Apocalipse é um ser vivente, e esse ser vivente ele tem 4 faces, 4 rostos diferentes. O primeiro que eu vou falar para você é o que revela o que está escrito em Mateus, porque Mateus, quando você abre a Bíblia, você vai ver que o escritor de Mateus está querendo mostrar a Jesus como uma face, como o rei. O Evangelho de Mateus mostra Jesus como o rei. Ele mostra a face, uma das faces desse ser vivente, que é a face do rei, porque esses 4 seres viventes, uma das faces dele é o rei. E interessante que quando você olha para Mateus, você vai ver que a genealogia começa em Abraão. Diga Abraão. Por que em Abraão? Porque em Abraão está a promessa da realeza. Em Abraão está a promessa que nasceria um rei. Então agora Mateus quer mostrar para você e para mim que Jesus, Ele é rei. Então ele começa a genealogia em Mateus, porque a promessa foi feita a Mateus. E a cor que existe agora é a cor púrpura. A cor púrpura é a cor da realeza. Então em Mateus, o escritor de Mateus quer mostrar Jesus como
Rei, diga rei. Uma face dele. Quando você lê, você tem que enxergar Jesus como rei. Aquele que nasceu sim da semente de Abraão. Quando ele disse para Abraão, Abraão, de ti farei, né, de ti, você vai ser pai de multidões, de ti eu farei uma grande nação e eu vou abençoar através da tua descendência todos. Como que nós fomos abençoados? Através de quem? Cristo. Ele veio da descendência, mas ele é rei. Amém? Qual que é o próximo evangelho? Evangelho de Marcos. Marcos, é interessante que Marcos representa Jesus como servo. E se você olhar a figura de Apocalipse, você vai ver que esses 4 rostos, o primeiro é o leão e depois é um servo. É representado na figura de um boi. Você olha, essas 4 faces, era o quê? Era um leão e era um boi. Vou continuar para você. Também é a face de um homem e a face de uma águia. Isso é a face. Se você for no céu e chegar no céu, você vai ver uma criatura e você não vai entender. Fala, meu Deus, eu olho para ele, um lado ele é um leão, mas eu olho do outro lado, ele é um homem. Eu olho do outro lado, ele é uma águia. E eu olho, ele é um boi. Você fala assim, um filme de terror. Não. Isso está revelando as 4 faces de Jesus. Aleluia. A primeira eu já falei. A primeira é quem? O leão. Ele veio para reinar. Ele veio para governar. A segunda face é o quê? Diga servo. É a face do boi. E o servo tem genealogia? Você vê que o livro de Marcos, você não vai ver genealogia. Você não vai ver pedigree. Você não vai ver uma bonita história. Não, porque é apenas um servo. E é interessante que esse servo é representado na figura do boi. E, irmãos, eu não sei quanto você, mas na velha aliança ou nos tempos antigos, eles não criavam boi para picanha. Quem gosta de picanha? Se você vivesse na velha aliança, você não ia comer picanha, não. Por quê, pastor? Porque boi tinha 2 finalidades na velha aliança. Só 2 finalidades. A primeira finalidade que tinha um boi era que o boi é um animal muito forte. E esse boi era usado para arar a terra. Então quem tinha um boi e esse boi era forte, ele ia arar a terra. E provavelmente essa pessoa seria bem sucedida. Porque ela teria condição de plantar, teria a força do animal para arar a terra, então essa pessoa cresceria, essa pessoa prosperaria. Mas o boi também não era só usado para ser um animal, um instrumento, né, de produção ou de arar a terra, de trabalho, mas o boi também era usado no altar, diga no altar, para o sacrifício. Quem tinha muito dinheiro naquela época não oferecia uma pombinha, oferecia um boi. Uau! E o que tem a ver isso foi, pastor? Servo. Veio para trabalhar. Tem a ver com Jesus. Ele veio aqui à terra para arar essa terra. Para fazer uma obra. Ele diz, eu vim aqui, o meu pai trabalha, eu trabalho e o meu pai trabalha até agora. Por quê? Porque ele não tinha concluído a obra da redenção. Mas é o seguinte, ele veio para arar a terra, mas na cruz ele foi entregue no altar para o sacrifício. Então ele é o boi que veio como servo, que veio para preparar a terra do nosso coração, que veio para nos servir também. Mas quando eu olho para Lucas você não vai ver um rei. Lucas você não vai ver também um servo. Lucas ele vai revelar o homem perfeito, a face do homem, o homem perfeito. É interessante que Lucas sempre vai dizer o filho do homem. O filho do homem, por várias vezes você vai ver. E quando você olha para Lucas e você vê esse homem, interessante, e tem genealogia. E a genealogia começa em Adão, diga Adão. Para provar que Deus se fez carne, se tornou homem, e ele veio de Adão também, mas ele é o segundo Adão. O que é isso, pastor? É que o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão, não. O segundo Adão, ele veio aqui como homem perfeito.
Ele foi um homem que foi o padrão de todos os homens. Ele levantou o nível dos homens. Ele era perfeito. Não via nele nada de pecado. Não havia nele nada de transgressão. Porque ele é o homem perfeito. Ele é a exata imagem. Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Quem? Cristo. Aleluia. Mas agora nós vamos ver uma outra imagem. Diga, a imagem da águia. Quando você olha para o livro de João, João não começa na terra, João começa nas alturas. João começa: e no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que houvera feito se houvera feito. Interessante. E a cor é a cor azul. Que cor que é o céu? Azul. Da onde que Ele veio? Do azul, do céu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas Ele é das alturas. Ele é como a águia, ele não voa baixo. Os olhos dele não enxergam perto. Os olhos dele contemplam muito mais alto. Aleluia! Jesus veio do azul, mas se tornou vermelho, porque teve contato com o homem. O sangue dele na cruz era vermelho. O que acontece quando junta essas duas cores? Alguém sabe? Que cor que, se misturarmos o azul com o vermelho, vira o quê? Púrpura. Sabe que significa púrpura? Realeza. Sabe o que é a realeza? É Deus se tornando um homem. É Deus se misturando com a criação. É Deus se tornando homem. É Deus entrando dentro de você. Quando eu olho para você, eu vejo a realeza. Porque você não é um homem, escuta aqui, você não é um homem e uma mulher normal. Você tem uma vida dentro de você que não é uma vida da terra. Você tem uma vida dentro de você que é a vida de Deus. É o Zoe de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então o que acontece? A divindade se uniu à humanidade. Aleluia. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão conseguindo ver Jesus aqui? Ele é a águia, porque Ele está no céu, Ele veio do céu. Agora, existe uma obra que ela foi finalizada, amém? Diga, obra finalizada. Que obra finalizada é essa, pastor? É a obra consumada. Os teus pecados já foram perdoados. O sacrifício já foi oferecido. Mas agora, existe uma outra obra que é uma obra em andamento. Que isso, pastor? A obra não está consumada? Sim, a tua salvação, a tua regeneração, está tudo completa, não tem nada que você possa fazer mais. É tetelestai, está consumado. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Faça alguma coisa e será salvo você e tua casa? Não, é crer. É por isso que você é chamado de crente, aquele que crê. O Evangelho não tem como fazer, o Evangelho tem como você viver uma vida crendo. Amém? Crê no Senhor Jesus. Pastor, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Crê no Senhor, abra as Escrituras, creia em tudo que Ele falou, declara o que Ele falou, e você vai ver tudo isso acontecendo. Mas tem gente tentando mudar a gente com força do braço. Diga para a pessoa do lado, não funciona. Diga, esquece. Você não muda nem você, querido e querida. Não tenta mudar eu. Ai, Jesus. Aquele que começou a boa obra. Ele vai aperfeiçoar. Você só tem que olhar para a pessoa certa. Quando você enxerga Cristo no seu marido. Quando você enxerga Cristo na sua esposa. Casamentos de glória vão acontecer. Aleluia! Pastor, mas qual que é essa obra que está em andamento? Hebreus capítulo 4, 14 a 16. Vamos lá. Hebreus 4, 14 a 16. Vamos lá. O que diz ali? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o quê? Grande. Jesus, quem que é Jesus? Diga, Ele é grande. E sumo sacerdote.
que penetrou nos céus, conservamos firme a nossa o quê? O que é confissão? É aquilo que foi dito, eu concordar e eu professar. Então está dizendo aqui que nós temos um sumo sacerdote, sim ou não? E que ele penetrou nos céus, ele está no céu. Se você chegar hoje no céu, escuta aqui, você não vai estar desfamiliarizado, é isso? Por exemplo, quando você vai para Bangladesh, eu falei de manhã aqui, todo mundo fala uma língua diferente. Todo mundo tem uma cultura diferente. Você se sente um peixe, mas eles se falam, eles se comunicam, eles comem a mesma coisa, eles vivem a coisa. Você parece que é um peixe fora da água. Mas se você está lá em Bangladesh e de repente você acha lá um brasileiro que há muito tempo mora lá em Bangladesh, quando ele olha para você, ele vai falar: eu não acredito que eu estou ouvindo alguém falar a minha língua. Eu não acredito. Parece que ele é tão chegado, ele te abraça, quase te beija, porque já fazia tanto tempo que ele não via alguém como ele, não via alguém que falava como ele, que pensava como ele, que tinha os mesmos gostos, preferências, só falta ele te abraçar. O que você quer dizer com isso, pastor? É que quando você chegar no céu, vai ter anjos? Vai ter os 4 seres viventes com as faces, 4 faces? Vai ter. Mas a Bíblia diz que vai ter um homem também assentado na destra de Deus Pai. E quando você chegar e você é homem, você é mulher, você vai olhar alguém semelhante a você que está dentro do céu. Porque quando João teve a revelação, João diz que ele se prostrou e chorava muito, porque não havia ninguém digno de abrir o selo e desatar. Mas de repente ele olhou, ele viu alguém como cordeiro, mas ele viu alguém como leão, mas de repente era um homem, e o anjo disse para ele: não chora mais. O que isso quer dizer? É que quando Jesus entrou no céu, os anjos começaram a olhar, os 24 anciões: quem é esse? Mas ele é homem, mas ele é leão, mas ele é águia, mas ele é tudo isso. Sim, ele é Deus, ele é homem, ele é servo. Quando você chegar no céu, ele vai abrir os braços para você, porque ele tem braço. O anjo tem asa, mas ele tem braço, e quando você olhar para as mãos dele, você fala: uau. Sabe o que entra no céu? Uma coisa: as marcas e os pés, para dizer para você: eu te amo eternamente. Quando você chegar no céu, não vai ter um anjo te recepcionando, não vai ter o maior escalão, vai ter um Deus, homem, que vai se levantar, que está sentado hoje. A Bíblia vai dizer aqui: porque não temos sumo sacerdote que não possa o quê? Compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado. Quando você chora, ele sabe que é choro. Quando você sofre, ele sabe o que é sofrer, e ele está ao lado de Deus. Se tem alguém, ele é Deus, mas ele está à destra de Deus. E se tem alguém que sabe o que é ser homem, é ele. Foi testado em tudo, rejeitado ao maior nível, apanhou, morreu. Quando você ora e diz: Senhor, está doendo tanto, Deus Pai fala assim: eu nunca tive dor. O que é dor? Mas o filho fala: Pai, eu sei o que é dor. Eu sei o que é estar caminhando um dia todo e cansar e sentar num poço. Pai, fortalece eles. Pai, ajuda eles. Pai, dá força a ele, porque um dia eu estava no Getsemane e eu falei: Pai, passa de mim esse cara, eu só achei que eu não ia dar conta, Pai. Mas eu disse: Pai, seja feita a sua vontade, Pai. Hoje você tem alguém no céu, e a Bíblia diz que você tem um sumo sacerdote. Ele se compadece das suas fraquezas, porque ele também foi tentado, ele foi testado em todas as coisas, e ele foi sem pecado. O próximo versículo: acheguemos-nos, portanto, o quê? Confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia, e acharmos para o quê? Socorro
Aleluia. Em ocasião oportuna. Aleluia. É maravilhoso, irmão. Você está aqui comigo hoje. Mas no céu também tem um homem. E esse homem é como eu e como você. Eu quero falar para você de uma história. E essa história se revela em Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 16. Coloca para mim ali, por favor. Antes de eu ler esse texto, na velha aliança, tinha duas coisas, diga duas coisas, que você teria que fazer para estar bem diante de Deus. Diga duas coisas. Se alguém quisesse estar bem diante de Deus, precisaria de duas coisas. Se alguém quisesse ser aceito diante de Deus, precisaria de duas coisas. Diga a primeira, um sacrifício. A segunda, um sacerdote. Na velha aliança, todo o povo quando pecava, para não estar debaixo da ira, da condenação e da culpa de Deus, ele tinha que pegar o que? Um animal, sim ou não? E trazer diante de quem? Do sacerdote. Mas quando ele trazia o animal, e o sacerdote olhava, quem o sacerdote olhava? O ofertante ou o animal? Olhava o animal para ver o que? Se tinha defeito. Porque se tivesse defeito, não poderia ser usado para o sacrifício. Teria que ser um animal perfeito. Teria que ser uma oferta perfeita. Não poderia entregar qualquer coisa, porque ali também já estava representando algo. Então o sacerdote olhava para aquele animal, não achou defeito, patinha tá bom, pezinho tá bom, tudo tá bom, bonito, melhor animal, serve. E o pecado agora que estava sobre aquele homem era todo imputado naquele animal, e aquele homem ia feliz para casa, e o sacerdote dizia para ele a bênção de Arão, a bênção de Abraão: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e te dê a paz. E ele ia, diga, abençoado. Então ele precisava de ter, diga, um cordeiro perfeito. Mas ele precisava de ter um sacerdote também, que não fosse qualquer sacerdote. Quando você olha para Levíticos 21, de 17, capítulo 21, de 17 a 21, vai dizer que o sacerdote, quando ele ia ser escolhido para ser o sumo sacerdote, ele não poderia ter manchas na pele, ele não poderia ter uma perna quebrada, ele não poderia ter um dedo quebrado, ele não poderia ter imperfeição nenhuma, ele teria que ser de boa aparência. Meu Deus, ele era bonito, ele tinha que ser alguém que não tivesse defeito, não podia ser anão, não podia, porque ele teria que ser um homem perfeito também. E interessante que quando ele entrava no Santo do Santo, era amarrado uma cordinha junto com uma sineta. Por quê? Porque se ele não fosse aceito, ele morreria naquele mesmo momento. Então duas coisas que precisaria para que a ira de Deus não viesse, para que o pecado não viesse consumir as pessoas. E quando o pecado vem pobreza, maldição, destruição. Mas precisaria ter o quê? O cordeiro, e precisaria ter o sacerdote. João Batista, um dia, batizando no Rio Jordão: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vai vir um aí, vai vir um cordeiro. Todos os cordeiros que foram oferecidos era tipologia, sabe, lá lá no Éden, quando ofereceu, aquilo era Cristo. Todos os sacrifícios, todos os sangues representavam um só, apontava para um só. Um dia João olhou e falou: ei, ali está ele, eis o Cordeiro de Deus, não que cobre, não é aquele que cobre por um ano, é o que remove o pecado do mundo, porque a oferta é perfeita. Diga assim: Deus não olha para mim. Deus olha para o que eu tenho nas mãos. Quem você traz aqui nessa manhã? Você chega diante de Deus pelo seu nome? Ah, pastor, mas Deus
Eu vou falar uma coisa, ninguém tem problema de acreditar em Deus, só os ateus. Ninguém é anti-Deus. Agora, quando é um ateu, as pessoas até se levantam, né? Como assim não crê em Deus? Mas as pessoas não têm problema de acreditar em Deus, mas elas têm problema de acreditar em Cristo, Filho de Deus. Porque o problema não é você vir à igreja. O problema é você conhecer a Cristo de uma certa forma, que você vai ser transformado numa imagem, que você vai falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O problema não é crer em Deus. Ah, pastor, então quem crê em Deus é salvo? Não, crer em Deus não te torna salvo. Crer no Filho te torna salvo. O problema hoje do mundo é que o mundo é anticristo. Tem até igrejas que são anticristo. A gente não percebe. Aleluia. Eu tenho um sacerdote diante de Deus. Eu tenho uma oferta que foi oferecida. Quando Deus olha para essa igreja aqui, ela não nos vê. Sabe por quê? Porque existe alguém que está diante de Deus. Foi feita uma peça aqui. Quem fez aquela peça aqui? Foi o Thiago Natel, né? O Thiago Natel pegou 3 pessoas. Vou fazer essa peça aqui agora, rapidinho. Vem aqui você. Você é Deus? Oi, aleluia. Cadê Jesus? Vem Jesus aqui. Jesus, venha. Esse é Jesus? Esse é Jesus, então fica no meio. Você é Jesus. Cadê Deus? Vem Deus aqui. É isso, Deus. Cadê o homem? Não, Jesus, senta lá, Jesus. Senta lá. Cadê o homem? Vem, homem. Vamos lá. Fica do lado de Jesus aqui. Ele fez essa peça aqui, eu gostei. Muito simples, para você entender. Aqui estava Adão, homem. Aqui estava Deus. Na viração do dia, ele vinha ter o quê? Comunhão. Todos os dias, às 6 da tarde, Deus estava ali com o homem. Comunhão. De repente, o pecado entrou. Vai lá para o canto lá. Vai lá para o cantinho. Longe de Deus. Afastado de Deus. Por quê? O salário do pecado e a morte não é aniquilamento do ser. Morte é separação de Deus. O homem foi separado de Deus. Mas de repente, esse homem tentando chegar aqui, ele não conseguia. Aí veio a lei, veio os sacrifícios, veio as ofertas. Não conseguia ter um relacionamento perfeito, só apagava a ira, só aplacava a ira de Deus, porque era coberto os pecados. Mas um dia, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Fica no meio aqui, como a glória do Onipotente. Vem aqui agora. E esse homem, Deus, homem, atraiu esse homem. Ele sendo homem, ele pega na mão do homem. Pega na mão do homem ali. E ele sendo Deus, ele pega na mão de Deus. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso tudo. Ele é a nossa vida. Agora, vira aqui e abre as mãos. Quando Deus olha para o homem, quem ele vê? Ele não enxerga mais Adão? Porque nós fomos mortos e sepultados no batismo. Quando ressuscitamos para um novo homem. Então quando Deus olha, existe o sacrifício perfeito. O Filho. Deus não pode não abençoar ele. Deus não pode não abençoar ele. Porque esse aqui é o garantidor da aliança. Esse que está garantindo esse não se garante, esse não se salva por ele, ele não chega a Deus por ele, ele precisa. Cristo em nós, a esperança. Cristo em nós. Não vivo mais eu, o apóstolo Paulo diz, mas Cristo vive. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Obrigado, queridos. Por que você está se condenado? Por que quando você escorrega, você se sente condenado? É você que se garante? Vamos continuar lendo Hebreus. Volta lá para mim o texto, para nós finalizarmos. Vamos continuar lendo aqui. Continua o último texto de Hebreus aqui. Não, esse aqui é a viúva de Naim. Vamos colocar, depois eu entro coisa. Vamos na viúva de Naim. Vamos entrar aqui. Lucas capítulo 7, versículo 11.
em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade, chamada o quê? E iam com ele os seus e numerosa multidão. Próximo versículo. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Vendo, volta bem, eu li errado aqui, volta o versículo. Ok. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande... Não é Hebreus, volta lá. Lucas 7, isso. Como se aproximou da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ele. Próximo versículo. Vendo-a, o Senhor se... O que o Senhor fez? Por que ele compadece? Porque ele se assemelha a nós. Vendo Deus, homem, aquele enterro, a Bíblia diz que ele o quê? Se compadeceu dela. Ele disse, não chores. Próximo versículo. Chegando-se, tocou o esquive, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Próximo versículo. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu a sua. O próximo versículo. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou. E Deus... Coloca agora o 7:11 para mim, que eu vou ler o comecinho. 7:11. Só volta para o 11 para mim. Vai para o... Ok, para o 12. Ok. Como se aproximou da porta da cidade, eis que sairia o enterro do filho, o quê? Engraçado Jesus colocar na Bíblia, né? Porque foi escrita pela revelação do Espírito Santo, colocar filho único. Quando fala filho único, do que você lembra? Quando o Jairo também, ele tinha uma filha única. Você vai ver que muitos na Bíblia, a descrição, filho único. Essa mulher era uma mulher viúva, diga viúva. Você sabe que uma mulher viúva que perde um filho, você sabe qual é o destino dela? O destino dela é a miséria. O destino dela acabou a esperança. Porque a única esperança de uma mulher que não tem um homem, que não tem uma condição, seria num filho. Agora Jesus ali, ele está caminhando, e é Jesus, ele é Deus, mas ele é homem, e nós vamos ver que face que nós vamos ver dele agora. E o interessante é que quando Jesus olha para aquela mulher viúva, de filho único que ela tinha, Jesus olha para ela e diz para ela, não chores. Por que ele diz não chores? Porque ele pode se compadecer, porque ele é homem. Deus não sabe o que é sofrimento sendo Deus. Deus não sabe o que é chorar sendo Deus. Deus é suficiente. Mas o Filho, ele sabe. Porque Jesus, quando passou aqui na terra, ele foi testado em todas as coisas. Então, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós estamos vendo agora, diga, as 4 faces de Jesus. Vamos ver as 4 faces? O povo já quer finalizar aqui, né? Tá certo, eles estão certos. Estão dizendo para mim, pastor, acabou o tempo. Oi, Jesus. Ora por mim, estende as mãos e ora por mim, irmãos. Me ajuda. As 4 faces de Jesus. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Que face nós estamos vendo aqui? A face do homem. Ele também chorou. Ele também sofreu. Ele está intercedendo. Não chores. Mas a história continua. Por que ele diz não chore? Porque ele se identifica com você. Quando você chora, ele sabe porque você está chorando, porque ele também chorou. Quando eu olho para o capítulo agora, para o 14,
Chegou-se, tocou no esquife, parando os que conduziam. Qual é a face que você vê aqui agora? Quando ele para, manda parar. Só podia parar um velório de uma viúva. Quem era rei, quem tinha autoridade. Não só de parar, porque se ele vai parar, ele vai ter que fazer alguma coisa. Como homem ele diz, não chores, a face do homem. Como leão ele diz, para agora, como realeza, como rei. Interessante que continua. E agora a face da águia vai aparecer aqui no evangelho, porque você tem que ver Jesus aqui. Ele diz assim, jovem, eu te mando, lê. Quem está falando aqui? A divindade. Aquele que está acima da morte. Aquele que está acima da morte, aquele que tem a chave do inferno e da morte, a águia. A águia está dizendo, levanta e anda, porque eu tenho autoridade, porque eu vim do blue, eu vim do céu. E o boi? A face do boi daqui? Está aqui representado pelo servo. Levantou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus o restituiu, servindo nós. Servo restituiu a sua mãe. Sabe o que Jesus está fazendo até hoje? Pastor, a obra não está consumada? Sim. Para nós finalizarmos, você vai entender todo esse texto. Hebreus, capítulo 7, 22 a 25. Vamos lá? Por isso mesmo, Jesus se tem tornado o quê? O que é fiador? Alguém me ajuda aqui? O que é um fiador? Hã? Garante. O que Jesus é? Garantidor do quê? Da aliança. Que aliança? Entre Deus Pai. A minha pergunta para você, é você que garante a aliança? Você garante a sua salvação? Se for, nós temos que rasgar esse texto aqui da Bíblia. Garantidor de uma nova. Espera aí. Garantidor de uma aliança superior. Próximo versículo. Ora, aqueles são feitos sacerdote em maior número, porque são impedidos pela morte de... O que quer dizer aqui? Vou resumir para você, para a gente finalizar. Antigamente, se o sacerdote fosse bom, eu falei para você, você era aceito. Se o sacerdote fosse ruim, acabou. Não adianta o sacrifício ser perfeito. Se o sacerdote não fosse bom, maldição, miséria, tudo viria sobre a sua vida. Aqui está dizendo assim, o problema da velha aliança é que na velha aliança o bom morria, e aí poderia vir um ruim, mas agora não, porque nessa nova aliança, agora pode continuar, nessa nova aliança continua, este no entanto, porque continua para Jesus, ele vive o quê? Tem o seu, o que é o sacerdócio dele? Nunca vai mudar. Próximo versículo. Por isso também pode salvar o quê? Salvar o quê? Meu querido, se você entende que você perde a salvação, você não acredita na aliança eterna, do garantidor que é Cristo, e que Ele pode salvar totalmente. É parcial? A salvação é parcial? Se você está se garantindo, você pode perder a salvação. Mas se você tem um sumo sacerdote que não morre mais, que está à destra de Deus Pai para sempre e intercede para você, eu não sei qual é a conclusão que você chega. Pode salvar totalmente os que por Ele. Eu vou fazer uma pergunta a você. Você já chegou a Deus? Só existe uma forma de você chegar a Deus. Através de... Você crê em Jesus? Então você já chegou a Deus. Entrando pelo novo e vivo caminho que Ele abriu para você. Para nós finalizarmos, volta o texto. Volta o texto. O louvor já pode subir também, os que vão ministrar. Volta o texto, por favor.
Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo para sempre, para o quê? Vivendo para sempre, para quê? O que Jesus está fazendo agora, nesse exato momento? Por que Ele intercede? Porque Ele se compadece. Porque Ele disse: não chores. Porque Ele sabe, um dia também, quando o amigo dele morreu, Ele chegou, mesmo sabendo que Ele era a ressurreição e a vida, mas quando Marta e Maria chegam e contam: se você estivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que Jesus chorou. Sabe o que eu quero falar para você nessa manhã? Jesus está aqui para enxugar os seus lágrimas. Quando você estiver passando um momento difícil, Ele está à destra de Deus Pai e fala: Pai, fortalece ele, ajuda. Pai, ele está passando uma luta, ele está passando uma prova, é porque você achou que só você intercedia. A Bíblia diz que Ele está fazendo algo. O que Ele está? Intercedendo. Eu quero que você coloque de pé nessa manhã. Pastor, qual é a conclusão aqui? Olha para Jesus. Eu te falei 4 faces dele nos evangelhos. Eu te falei 4 faces dele num dos evangelhos. De Lucas, é o filho da viúva. Sabe o que o inimigo luta? O inimigo não luta para te manter na igreja. O inimigo luta para você não conseguir ver Jesus. O que te faz transformar, eu vou repetir, o que te faz transformar a sua vida não é conhecer a Bíblia. Porque conhecer a Bíblia, se falar ainda da velha aliança, os judeus dão um banho em nós. Se falar de conhecer a Bíblia, os judeus, nos 5 primeiros livros, arrebenta qualquer um, eu e você, eles sabem as palavras no original. Porém, a Bíblia diz que eles não conseguiram ver, porque havia um véu que tampava o rosto deles. Enquanto o véu não foi removido, que é a lei, eles não conseguiram ver o Senhor. Mas você não. A Bíblia diz que nós contemplamos o Senhor de rostos desvendados. Nós somos transformados. Pastor, o que está acontecendo aqui? Eu não senti arrepio nesse culto. E quem disse que esse culto é para sentir arrepio? Esse culto é para ver Jesus. Porque arrepio não muda ninguém. Sentimento legal, gostei desse lugar, não muda ninguém. Aqui todo mundo, não, o que muda uma pessoa é ter a revelação de quem Cristo é. E a minha incumbência nessa casa, como pastor dessa casa, é todos os domingos dizer: olha para Cristo. Não estou aqui para dizer faz isso, faz aquilo. Olha para Jesus. Por quê, pastor? Porque existe um mundo de distrações. Existe um mundo de oferendas aí fora. Você vai nesse lugar, você vai naquele, não, onde eu me senti melhor, tá bem. Eu vou te falar uma coisa para você. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Você não tem que se sentir bem, você tem que conhecer a Jesus, porque quando você conhece a Jesus, você vai ter revelação, e toda a sua vida vai fazer sentido e propósito na vida. Vamos adorar o Senhor? Porque quando você louva o Senhor, você também contempla o Senhor. Adoração não é um grupo cantando, e nós temos luzes novas aqui, mas se essas luzes estão impedindo de você olhar para Jesus e fechar o olho, eu chuto o pé nessas luzes que custou caro aqui. Porque para mim não importa a luz, para mim não importa um telão bonito desse, tudo isso é para servir, não importa show para mim. O que importa é que vocês orem, que no momento do louvor é um momento de contemplação. Não é um show isso aqui, por mais que tem luzes, mas isso não é show. Isso é uma oferta que eu vim aqui. Porque em muitos lugares existe show, mas não se fala da face do mestre. Aqui não. Vai ter luz, para você se sentir melhor talvez.
Mas esquece essas luzes. Esquece essa câmera aqui que nós pagamos e foi um alto preço, irmão. Depois nós temos que pagar ela, não tem problema. Mas essa câmera aqui vai ser para alcançar pessoas que vão ver pela internet e vão conhecer o Senhor pela internet. Então vai valer a pena o preço, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. O que custou essa câmera não compara a uma alma que vai ver esse vídeo e vai ser salva. Isso que eu estou falando. Quando as pessoas verem em Jesus a salvação, quando as pessoas verem em Jesus a transformação, quando as pessoas verem Jesus, suas vidas são mudadas. Então adoração é contemplar. Você sabe que você só canta para quem você reconhece que é Senhor. Você só curva para quem você reconhece que é Senhor. Irmãos, eu vou fazer um pedido para você aqui no final desse culto, por favor. Pastor, você está bravo? Não. Estou na graça do Senhor. Honre o Senhor com tudo que você tem. Até com o horário de chegar na igreja. Honre o Senhor. Esse povo está aqui acorda comigo praticamente 6 da manhã quando acorda, para oferecer um culto ao Senhor. Tem gente que chega aqui atrasado. Vamos servir o Senhor e ser excelentes? Vamos tirar essa cultura brasileira de chegar atrasado. Eu tenho americanos aqui, eu respeito os americanos. Uma coisa que americano tem é palavra. É por isso que esse país é próspero. Nós temos que deixar a cultura da terra e ter a cultura do céu. Se você vem para o culto, pastor, é condenação? Não, isso é excelência. 9 horas. Quem vem para o culto das 9, 10h30. Quando o louvor está aqui, vamos celebrar. Eles não estão aqui para dar show. Eles estão aqui para nos envolver numa adoração, onde nós vamos contemplar o Senhor aqui. Então você vem aqui, não é para ver uma boa performance. Você vem aqui para ver Jesus. E nesse momento eles vão adorar. Mas eu gostaria que nessa adoração você comece a ouvir e a contemplar o Senhor. Aleluia. Espírito Santo, eu declaro graça e favor, Pai. Graça e favor. Que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu te amo, papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu morro. Sem ti eu morreria. Oh, Jesus. Eu não suportaria sem ti, meu Deus. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, me levou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa.
Contempla Ele. Contempla Ele agora. Diga para Ele: eu te amo, meu Pai. Uau! Pai, eu oro aqui nessa manhã, Pai. Pai. Pai, esse lugar é um lugar de desfrute, Pai. Eu oro para que você venha sentir esse amor. Eu oro para que esse amor venha ser derramado no seu coração. Eu oro porque tudo que nós falamos aqui, cantamos, tem a ver com uma pessoa. Ele me deu vestes novas, tirou minha vergonha, me colocou uma mesa, me vestiu de novo. Isso tem a ver com quem? Com Ele. Como nós cantamos aqui de manhã, nós não estamos buscando bênção. Nós temos Ele. Ele é o autor de todas as coisas. Não buscamos enriquecer, nós fomos enriquecidos com toda sorte de bênção espirituais. Você olha e vê as posses lá, as pessoas ricas. Você é mais rico do que qualquer pessoa que não tem o Senhor. Não importa, porque a riqueza dele é terrena, a tua é eterna. Um dia nós vamos voltar para reinar, e aí nós vamos ver quem é rico de verdade. O dia que nós voltar para reinar, aí vamos ver qual riqueza vai permanecer. Eu vou falar uma coisa para você. Quando você contempla Ele, você vai descobrir tudo que você tem, tudo que você é. Se você chorar, você tem um homem que se compadece, que Ele é Deus. Se vir uma enfermidade, você tem uma face que é o leão que vai dizer enfermidade, você vai embora em nome de Jesus, você não vai ficar. Quando você estiver muito na terra, você precisa ser como uma águia, ir para o céu e falar: deixa eu dar voo mais altos aqui. Estou olhando para os problemas dessa terra, estou olhando para as coisas que vai acontecer. Não, eu sou como essa águia, porque existe uma natureza dentro de mim, que é a natureza eterna de Deus que vive, que é o Espírito Santo em mim. Vocês são realezas. Pai, eu oro aqui nessa manhã. Coloca a mão no seu coração, nós vamos finalizar aqui agora. Eu oro nessa manhã, Pai, uma oração, Pai, a oração apostólica. Que os olhos do coração sejam iluminados. Pai, o apóstolo Paulo, quando vai orar pela igreja, ele não ora para prosperidade, ele não ora para riqueza, mas ele ora para que eles venham conhecer o Senhor por revelação. A minha oração nessa manhã, Pai, como um pastor dessa casa, eu oro, Pai, para que nada venha ofuscar os nossos olhos. Eu oro, Pai, para que o coração venha ser iluminado, os olhos, para que nós possamos ter revelação de quem Cristo é. Porque quando Cristo é revelado, Pai, o problema acaba. Quando Cristo é revelado, o casamento vai bem. Quando Cristo é revelado, a companhia prospera. Quando Cristo é revelado, Pai, tudo cresce, tudo é abençoado. Porque não é uma coisa que fazemos, ó Pai, é aquele que nós temos, Pai. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Mas se eu não tenho Cristo, eu não tenho nada, Pai, obrigado, porque foi nos dada a maior herança do céu, foi nos dado o maior presente, Pai, foi nos enriquecido em tudo. Cristo é a riqueza, Cristo é a sabedoria, Cristo é o sacerdote, Cristo é a oferta, Cristo é o cordeiro, Cristo é o primeiro, Cristo é o último Adão, Cristo, tudo tem a ver com Ele. E eu declaro essa semana, Pai, uma semana de revelação de Cristo.
Ao eles caminharem, eles vejam Cristo. Ao abrir as escrituras, eles veem um Cristo. Ao olhar para a esposa, eles veem um Cristo. Ao olhar para o marido, eles veem um Cristo. Ao ver os filhos, eles veem ver Cristo. E Cristo se manifestando, Pai, porque Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Aleluia. Que você possa viver uma semana contemplando a Cristo, vendo as realidades da beleza, da glória de Cristo. Aleluia. Glória a Deus.